Boa tarde a todos. Para dar boas-vindas ao Cuca, né, como o Juca já comentou, 15 anos depois, com toda a sua já carreira, o talento demonstrado aí em vários trabalhos dentro e fora do São Paulo, e que também com uma identificação, um trabalho forte aqui no São Paulo, que deixou muitos frutos, né? Então, Cuca, bem-vindo e está à disposição aí para a pergunta de vocês. Obrigado. Já podemos, então, começar a entrevista coletiva. Quem estiver ao vivo tem a prioridade. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você falasse sobre a sua saúde. A gente foi informado que você só assumirá o São Paulo a partir do dia 15 de abril. Se existe alguma possibilidade de você assumir antes dessa data? Bem, primeiro, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês, né, novamente. Apesar de a gente nos encontrar aí em muitas coletivas, né, ao longo dos clubes que a gente passa, eu aqui tenho a lembrança de estar aqui depois de 15 anos, né? Muita coisa passa ao longo de todo esse tempo e a gente mata a saudade hoje aqui. E eu, particularmente, estou muito feliz, muito animado em poder voltar ao São Paulo Futebol Clube, clube onde eu passei em 2004, ajudei um pouquinho na montagem com o Dr. Juvenal, o Dr. Marcelo Portugal, a montar aquele time que mais tarde ganhou tudo o que ganhou, né? Não pela minha montagem, mas um pouquinho da ajuda, sim. E hoje poder estar voltando, mesmo num momento difícil e complicado, onde se encontra o São Paulo. Eu venho muito energizado, muito mesmo. Queria poder já estar aqui amanhã no campo, mas infelizmente ainda não posso. Tenho ainda um final de tratamento que começou dia 5 de dezembro e ele vai de 4 a 6 meses para que ele se concretize, né? E que eu esteja 100% apto. Mas eu, sinceramente, acho que não vou esperar até o final desse tratamento, vou dar uma antecipadinha, né? Porque sinto que já estou bem bom. Cuca, tudo bem? Aqui, ó. Tudo bem, Cuca? Acompanhei sua Tudo. primeira passagem aqui, né? Estou bem à vontade para a gente conversar. Duas questões bem rápidas, por favor. Como é que vai ser a integração nesse primeiro momento sua com a atual comissão técnica? Se vai ter a participação do Cuqui ao lado do Mancini, se você vai ter conversas com o Mancini, enfim, ou se você fica apenas observando, sem interferência do Mancini, e se é um sonho que você está realizando voltar para o São Paulo. Você sempre falou com a gente que achava que tinha deixado um trabalho não concluído no São Paulo e que gostaria muito de voltar ao São Paulo um dia. Você está realizando um desejo, um sonho? Vou começar pelo fim. Estou sim, estou. E estou muito animado porque eu sinto que eu posso ainda contribuir com o São Paulo dentro da minha profissão. Me sinto em plenas condições. Eu sempre gostei de montar times, né, dentro dos orçamentos que me são passados. Aqui não se trata de uma montagem de time, até porque nós não estamos no mês de dezembro, mas de uma melhora que a gente vai ter, né, tanto dentro do campo quanto fora, né? Eu hoje estou fora do campo para fazer essa melhora, mas estou atento a tudo, ao mercado. Eu gosto de trabalhar com o mercado. Cuquinha está trabalhando em cima disso. Tem profissionais aqui, que é o Mancini, que está a pedido meu, né? Até agradeço o Mancini publicamente, porque se ele não aceita ficar como treinador, eu não teria como vir hoje. Então, ele fazendo isso, ontem ele pôs o time jogar, eu achei que o time, dentro do que ele montou, respondeu relativamente bem. Lógico que o resultado não vem e a gente fica frustrado por isso. O torcedor hoje está aí frustrado e a gente tem que entender, São Paulo é um time ganhador. O São Paulo não entra em qualquer competição para ser segundo, ele entra para ser o primeiro. E ele, no momento em que não ganha um campeonato há tanto tempo, tem as cobranças, né? E a gente tem que ser resiliente, tem que saber lidar com situações assim. Eu sei, não gosto de trabalhar em situações duras assim, mas eu sei trabalhar assim. Então, o Mancini eu vou estar sempre em contato com ele, dentro das formações que ele fizer, vai ser da cabeça dele, mas eu, quanto antes puder, vou estar trabalhando. E nós temos uma ideia bem forte de time, de conhecimento de elenco que ele tem, que o Raí tem, que a gente já discutiu,
e de formar um São Paulo bem forte para esse ano. A gente tem ambições de ser campeão paulista, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e a gente vem com esse intuito, né? Eu pediria à torcida do São Paulo que tenha confiança em mim, do mesmo tamanho que eu tenho no Raí que me trouxe, no presidente que me trouxe, no Mancini que está junto, que a gente vai fazer um trabalho bom. Cuca, aqui à sua esquerda. E imagino que vocês já tenham conversado, feito uma análise, um diagnóstico do atual elenco. Então, eu queria saber se você chegou a indicar reforços para a diretoria e, se sim, em quais posições, se é que você pode citar. E até caindo para o lado pessoal, se você também puder falar. Sua família, as pessoas que convivem com você, te incentivaram a voltar tão pouco tempo depois da cirurgia? Alguém ficou preocupado? Também eu vou responder pelo fim, né? Eu não tenho problema nenhum. Eu estou fazendo um tratamento justamente para não ter problema futuro, que eu quero viver quanto mais eu puder. Quero estar com a minha neta, quero estar trabalhando o tempo todo. Eu precisei dar uma parada para dar uma cuidada em mim. Avisei o pessoal do Santos, estou em fase final desse tratamento lá em Curitiba, e era para 2 meses, tá bom, mas o jeito que estou me sentindo, acho que vai antes. E vamos estar aqui trabalhando o quanto antes para poder ajudar o São Paulo. Agora, não é chegou o Cuca aqui há 3, 4 dias, quem que você vai indicar? A gente tem que sentir o jogador, por mais que o Mancini me diga a ideia dele, ou a ideia dele, eu tenho que ter o meu sentimento dentro do campo. Dar ao jogador o direito dele, mostrar para mim a capacidade dele. A partir daí, sim, a gente fazer o que acha que tem que fazer. Então, é uma questão de tempo que a gente tem que ter essa calma. Agora o campeonato ele vem em jogos de domingo a domingo. A gente vai trabalhar em conjunto com o Mancini a partir de agora. E nós vamos ter tempo para trabalhar o time da forma que a gente imagina, certa, e para fazer os ajustes que tem que ser feito, né? Quer com os jogadores daqui, ou, se possível e necessário, com algum jogador que você traga também. Cuca, boa tarde. Boa tarde. A torcida, ou pelo menos parte da torcida que está aqui fora hoje, elegeu alguns alvos, né, alguns jogadores. Bruno Pérez, Reinaldo, Hudson, Diego Souza e também o Nenê. Esses casos desses jogadores, vai valer uma conversa sua ou já teve uma conversa sua? Você acredita que esses atletas ainda têm ambiente para se recuperar dentro do São Paulo? O torcedor, quando ele cobra, lógico que ele vai cobrar os jogadores que têm mais nome, né, mais experiência, né? E isso ocorre em qualquer situação. Esses jogadores vão poder mostrar para nós a condição dele. Eu sempre escalo os melhores, não por nome, mas o que melhor treina, o que me dá mais segurança em jogo. E assim com o Mancini também. Vocês já viram ontem que ele fez mudanças porque ele entendeu que tinha que fazer e tem o aval para isso. Então, eu acho que o maior reforço que a gente tem que trazer hoje para o São Paulo é a confiança do jogador. E o jogador se ajudar a recuperar essa confiança, né? Eles lutaram, se entregaram ontem, mas a gente pode sempre dar um pouco a mais. Cuca, boa tarde e boa sorte nessa tua nova jornada aqui. Obrigado. O Mancini ontem, após o jogo, numa coletiva bastante lúcida, ele disse que parte do problema do São Paulo está na autoestima, né? Na questão emocional, e você respondeu com relação a isso agora há pouco. De que forma se recupera o emocional, a autoestima dos jogadores, e se já é um processo que você pode fazer nesse período em que você ainda não vai estar no campo efetivamente, se de alguma forma você já pode ir contribuindo para essa recuperação? Eu acho que vai demorar mais um pouco, até a gente conversou hoje sobre isso. Ontem, ela começou a ser recuperada quando o São Paulo empatou e teve o domínio do jogo. Se você vira um jogo 2-1, ela já vem para o teu lado. Você tem o direito de errar, as coisas já não são tão difíceis de fazer. Quem jogou sabe que funciona assim. Acabou tomando 2-1, pesa tudo de novo. É um processo natural, você não tem como chegar para um jogador e pôr autoestima nele, ele vai recuperar com os resultados, né? Assim que os resultados vierem. Eu acho que o São Paulo tem a obrigação de se classificar, né? Pelo time que tem, pelo o tamanho que tem no Campeonato Paulista, e você estando no bolo nas semifinais, você tem grande chance de passar e ser campeão também. Se você não passar e não for campeão, como num passado eu acabei com o Palmeiras sendo eliminado, tirei 2 semanas para trabalhar o time, começamos o Campeonato Brasileiro super bem.
Então a gente sabe o que fazer, de que forma fazer, com o resultado que vier. Boa tarde. Legal ter você de volta aí, Obrigado, Cuca, obrigado. inteiro, bacana. Obrigado. O teu último trabalho, você também pegou um time numa situação, boa tarde, presidente Wagner, pegou um time numa situação parecida, com dificuldade, e você conseguiu reagir. No São Paulo, parece que o momento é mais delicado do que vivia o Santos, por tudo que está envolvendo, contratação, os anos de insucesso. Na sua experiência, o que tem que fazer primeiro para poder resolver? Logo que ganhar jogo, mas não é fácil. O que tem que fazer? Qual que é a primeira medida para tentar dar um novo caminho, um caminho de vitória para o São Paulo? Sim, lá, você me permite, Fernando, lá no Santos, nós tivemos um começo até você entender alguma dificuldade, depois que entendemos, demos uma arrancada, um sprint fantástico, ficamos 10 sem perder, 8, 9 sem tomar gol, é o recorde, e faltou aquele sprint final, porque a gente não teve o sprint para dar até o final. Faltou um pouquinho para ir para a Libertadores. Eu não vejo que aqui seja mais difícil do que lá, porque cada um tem uma dificuldade, e aqui tem mais tempo. Lá já estava fechado a janela de contratação, era o que a gente tinha, e tinha que recuperar a autoconfiança, que era baixa no momento também, se recuperou. Eu acho que ela sempre se recupera você fazendo feijão com arroz, trabalhando certo, com dedicação, que daqui a pouquinho Deus abençoe e as coisas começam a acontecer. Cuca, tudo bem? Tudo bom. Beleza? Prazer de te ver de novo. Obrigado, igualmente. Cuca, qual é, digamos assim, o Cuca que está voltando ao São Paulo depois desses problemas do coração? É aquele mesmo de quem se diz que é supersticioso, que tem as manias? Você que fala isso. Vocês vão acabar me deixando supersticioso. Não, eu volto sempre que o tempo passa, você vai ficando mais experiente, né? Vai aprendendo, né? Com as lições da vida, né? Agora, eu estou energizado, eu quero poder passar parte ou toda a minha energia para os jogadores, para dentro do campo, estar me divertindo com eles, pondo em prática as ideias que eu tenho, algumas ideias que eu já estava discutindo aqui com o Mancini, para que a gente possa passar bem esse ano. A gente não foi feito para sofrer, né? A gente foi feito para viver bem, e a gente pode viver bem. Então, essa cobrança que está tendo hoje, ela acontece em qualquer grande clube. Amanhã depois, esse mesmo pessoal que hoje está pé da vida, ele vai vir a teu favor, porque os resultados vão vir. Cuca, aqui, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Queria que você fosse sincero na tua resposta. É diferente quando um elenco olha para um banco de reservas, um jogo, enfim, num treinamento, e vê um novato ali fazendo treinamento no dia a dia, e quando olha para o banco e vê um Cuca, vê um Filipão, vê um cara com um currículo vitorioso. Muda muito isso, não? Eu não me lembro assim, de eu ter jogado assim com algum novato, né? Mas eu acho que a figura do treinador é sempre importante, mas tão importante quanto a figura do treinador é o papel do elenco, né? O elenco é também responsável pelo treinador novato ou pelo treinador veterano ir bem, né? O ambiente de vestiário é importante ele estar saudável, que eu sempre falo. A família São Paulo vai lutar contra a família Flamengo, contra a família Cruzeiro. Você tem que ser uma família, né? E quanto mais a gente for, é melhor. Aqui tem uma família São Paulo, e a gente tem que fortalecer ela ainda mais para a gente conseguir bons resultados. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Nos teus times do Atlético Mineiro, no Palmeiras, eram times que jogavam com muita intensidade, marcação individual às vezes durante o campo inteiro. O São Paulo tem jogadores, principalmente no meio-campo, para ter um estilo de jogo como esse? Não, marcação individual eu não faço marcação individual. Eu gosto de ter uma marcação já pressionando o adversário para ter a roubada de bola. Eu sempre eu não consigo fazer meu time vir lá atrás jogar. Não é meu estilo de jogo. E nem do São Paulo. Então a gente vai, dentro dos trabalhos que tem, montar a nossa feição, a nossa origem, né? Então, as conversas que a gente está tendo, o Mancini também gosta de trabalhar assim. As 3 linhas que ele gosta de fazer, já desde os outros clubes que ele trabalha, é montar isso agora. Temos 4 semanas cheias para trabalhar, ótimo, para a gente dar um up geral em todo o grupo. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Você teve algum contato com os jogadores? Se teve, qual a conversa que você teve com eles? E o que você, especificamente, gostaria de dizer para a torcida do São Paulo, depois de ter perdido um clássico para o Corinthians, ter sido eliminado na Libertadores?
Eu não tive contato ainda com os jogadores. Para a torcida, eu entendo perfeitamente o que a torcida do São Paulo passa hoje, né? Tanto tempo, o São Paulo acostumado a não ficar 1, 2 anos sem ganhar, desde os tempos do Raí, antes até, e agora está há algum tempo sem ganhar. Então eu entendo o que a torcida passa. Eu passei aqui em 2004, quando o doutor Juvenal, o doutor Marcelo me trouxeram, a gente montou um elenco forte. Eu falaria para o torcedor que tenha confiança no trabalho meu, do Raí, do presidente Leco, do Mancini, que está também nos ajudando, que nós vamos fazer uma sequência boa até o final do ano. Vamos tentar esse ano buscar um título. É difícil? Lógico que é. Você vai disputar com todos os outros, mas a gente tem condição. O time do São Paulo é bom. A gente tem que pôr isso na cabeça e em prática também. Cuca, boa tarde. Boa tarde. O que você detecta no elenco como carência em termos de característica de jogo e se o Pato é um jogador que te interessa? Eu não tenho como falar para você o que eu detecto, né, porque é muito prematuro, mas quanto mais você tiver com a bola é melhor, isso é natural. Quanto mais união dos setores em velocidade você tiver, ou seja, defesa, meio campo, ataque, isso é bom também. É começo do ano, você ainda não atingiu o ápice, as coisas vão mudar, e de repente as características dos jogadores, porque uma característica completa a outra. E são essas coisas que no dia a dia você vai sentindo e conseguindo fazer, né? Então, quando os dias vierem ao natural, a gente vai poder melhorar. O Pato, pelo que eu estava vendo, as notícias, me parece que o time da China, o Guangzhou Evergrande, que é o time forte, fortíssimo lá, e está interessado nele. Então, seria uma luta desigual, né? Não adianta a gente alimentar ilusão. Vamos esperar as coisas correrem natural. Primeiro, recuperando a autoestima e o bom futebol que todos aqui têm. Eles não estão jogando mal, mas a gente pode melhorar, e é nisso que a gente vai tentar bater. Cuca, aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde. O São Paulo ele tem, né, uma característica, pelo menos dos últimos anos, de trocar muito de treinador. E dos treinadores que vieram, talvez você seja aquele treinador com mais nome, né, mais tarimbado. Isso pode te ajudar a permanecer por mais tempo no cargo? E uma segunda pergunta, teve o Jardine, depois assumiu o Mancini e depois você vai assumir. São técnicos bons, mas cada um tem o seu jeito de trabalhar, características diferentes. O São Paulo perdeu muito tempo até agora, nesse começo de ano, com esses treinadores, e você tem que recuperar o tempo perdido? Não, não perdeu. Nós vamos ganhar o tempo daqui para frente. Passado a gente não consegue mudar nada, né? Eu, quando faço os meus contratos, eu não ponho multa rescisória em nenhum lado, porque eu entendo que o dia que o São Paulo não estiver contente com o Cuca, ele troque. O dia que o Cuca não estiver contente com o São Paulo, ele saia. Então você não fica preso a dinheiro. Eu não vim para o São Paulo por causa do dinheiro. Eu vim pelo desafio e pela grandeza que tem o clube. E tenho convicção que a gente vai fazer um trabalho bom, se Deus quiser. Cuca, aqui na sua direita, aqui no canto. Você é um treinador rodado aí no futebol, conhece muito de todas as equipes, certamente estava acompanhando o São Paulo mesmo sem já estar acertado com ele para a sequência após o Paulistão. Qual posição do São Paulo dentro desse elenco que hoje já é bem reforçado, porém não está correspondente nesse início de campeonato, nesse início de ano? Quais são as posições que você mais julga carente nesse momento e se cogita até reforços? Já foi falado Pato, mas outras posições. A tua pergunta é muito boa, mas ela não deve e não pode ser respondida publicamente, né? Ela tem que ser resolvida internamente lá. Jamais vou chegar aqui e falar que essa posição está ruim. Imagina o cara que joga nela, como é que ele ia ficar, né? Eu acho que a gente tem um time bom, como eu já falei. Carências, é difícil se dizer um time que não tenha carência, mas o principal é você recuperar a autoestima que você tem aqui, o bom futebol, o prazer de jogar. Isso vindo, você vai precisar menos jogadores do que você imagina que precisa hoje. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Dentro disso, o que você pensa sobre o meio de campo, se a necessidade sobre Luan Elisiero? São jovens e bons jogadores, eu gosto muito dos dois, né? Então você tem que
ter o tempo de pô-los em campo, se tem que tê-los à disposição, hoje não se tem. Então, você está vendo, tem bons jogadores, tem bons nomes. Então, as coisas eu acho que vão melhorar gradativo, né? A gente tem que ter paciência. Cuca, mais do que contratar jogadores, né, nos seus trabalhos anteriores você precisou tirar alguns jogadores, né, no Atlético muitos, no Palmeiras também um ou outro. Você está preparado para fazer isso ou pelo que você olhou não vai ser necessário dessa vez? Não, isso acontece gradativamente, né? Você não chega num clube, eu quero tirar esse, por que eu vou tirar? Porque falaram dele. A gente tem que sentir o jogador. Às vezes o jogador sente que o espaço dele não está tão grande e que ele tem a possibilidade de ser mais útil em outro time. Ele mesmo, o empresário mesmo dele, vai fazer. O que eu posso prometer para você é ser honesto com todos eles. Falar para eles o que a gente pensa, né? Ninguém vai prejudicar nenhum jogador, pelo contrário. Novamente, dando as boas-vindas ao Cuca, a gente encerra essa entrevista coletiva. Obrigado a todos pela presença. Valeu. Uma boa Obrigado. tarde. Galera do Facebook, também YouTube do Esporte Interativo, continuamos essa live aqui após a entrevista coletiva do técnico Cuca, para esclarecer alguns outros pontos e, claro, repercutir bastante o que conversou o novo treinador do São Paulo. Nesse momento ele conversando com os jornalistas. Daqui a pouco, em abril, na verdade, vai estar de volta, de fato, à beira do gramado, comandando o tricolor paulista. A gente vê ali uma reunião. Luiz Felipe Freitas, apresentador do De Placa, vai participar com a gente dessa live. E a gente consegue ver agora o meu querido Caio Cruz. A imagem ali do Cuca conversando com a galera. Um cara muito querido, né? Pelos jornalistas. E você segue participando com a gente. Pode mandar a sua pergunta, pode mandar a tua análise aí. O que você achou da contratação do Cuca? Pode mandar pra gente, que a gente vai trocar uma ideia. Eu, Luizinho. Deixa eu conversar um pouquinho mais sobre a contratação do Cuca. Você participa com a gente, enquanto o Caio Cruz, nosso cinegrafista, vai fazendo aí os ajustes finais na... Tá tudo certo agora, ô Caio Cruz? Tá tudo certinho. Luiz Felipe Freitas, o senhor tá bom? Tudo bem? O senhor tá bom ou não? Estamos ao vivo, viu? Tudo bem, então. E aí, beleza? Bom ou não? Gostei, acho que o Cuca chega muito consciente do desafio que ele tem pela frente. Deu para perceber bem que ele não quer entrar muito nas questões de elenco ainda, até porque ele vai estar antecipando uma coisa que ele vai ter que resolver lá na frente, não quer atrair nenhum problema agora. Mas acho que ele já entendeu, até pelo protesto que a gente teve do lado de fora hoje, que o ambiente que ele chega hoje é de muita pressão. E acho que ele foi contratado por conta disso, por ser um cara tarimbado, um cara experiente que, em tese, vai estar preparado para assumir essa responsabilidade de ser o catalisador, né, e de uma mudança para o time e de conseguir, de certa forma, absorver, ser um para-raio, vamos colocar assim, para o elenco de São Paulo. O que mais chamou a atenção nessa entrevista? Um detalhe que é interessante, né? O Mancini assume nesse momento, só que se ele faz um trabalho bom, o Cuca ele vem com uma pressão maior ainda, porque o torcedor já está pegando no pé. Ele faz um trabalho bom, quase 1 mês e meio de trabalho, e aí depois o Cuca vai colocar outro estilo de jogo. Então, pelo que deu para a gente entender aqui, a comunicação vai ser constante entre os dois. Não que dê para a gente trazer algum percentual do sucesso ou do insucesso do Mancini para a conta do Cuca. Mas ele
é uma situação atípica. Então, eu não acho que vai ter mais ou menos pressão na hora que ele assumir o time. Porque já está estabelecido agora. Se fosse uma coisa de, vamos ver quem vai ser o técnico, daqui a 2 meses a gente vai, enfim. Foi apresentado hoje. Então, eu acho que isso dá uma segurança de que a responsabilidade do trabalho hoje não é dele. Apesar dele já estar ali em contato com o Mancini, ele não quis explorar muito na entrevista coletiva o que de fato vai ser esse trabalho, essa comunicação entre os dois, mas acho que a gente vai ver hoje um Mancini fazendo o trabalho que ele imagina, né? Como já foi no jogo de ontem contra o Corinthians, e só depois a gente vai ver o time do Cuca. Então, 1 mês e meio de trabalho do Mancini com alguma comunicação, com algum entendimento de jogo, de conversa, de repente até o Mancini não abrindo mão de escolhas, mas abrindo mão de alguma proposta ou outra para aplicar aquilo que o Cuca e o próprio Mancini e o time entendem como trabalho a ser feito, né? Mas eu acho que ainda fica um ponto de interrogação. Eu acho que essa parceria a gente só vai conseguir entender mesmo depois que o Cuca assumir. Enquanto ele não assumir, não vai dar para a gente saber exatamente qual interferência ele teve, porque se ele assume e muda todo o time também, né? Vamos dizer, é sinal de que nenhum técnico, ele não vai ser o Mancini, nenhum técnico vai assumir um cargo sem ter a liberdade de tomar as suas escolhas. A gente tem que entender isso, está muito claro. O Mancini vai ter a liberdade para tomar a decisão que ele quiser. E o Cuca vai se adaptar depois, vai tentar, enfim, fazer algum tipo de ajuste lá na frente, ou já caminhar. Porque se o que você falou, se o trabalho do Cuca, se o trabalho do Mancini estiver muito bom, estiver vencendo todo mundo, ele chega e dá sequência. Se não estiver vencendo, ele chega e altera. Então acho que é bem por aí. Pessoal participando aqui, meu caro Luizinho. Olha como está bonito aqui na tela. Bem, né? Caramba, nossa senhora. Aqui o Daniel Senati, o Paulo Demetriuk. Tá falando, traz o garfo com relação ao Tajeres, né? Essa eliminação aí. E assim, o Cuca falou, não quis falar em nomes de reforços, né? Eu acho que é muito prudente da parte dele. Porque de fato você olha para o time do São Paulo, hoje é difícil você detectar de fora quais são as carências reais do time. A gente pode falar que o time vai precisar de um volante, de um cara para jogar no lugar do Jusilei. Beleza, essa é uma avaliação que a gente faz assistindo os jogos, só que o técnico chega, ele não pode chegar e já queimar o Jusilei, porque ele pode o Jusilei na mão dele pode dar certo, já mostrou que sabe jogar bola. Por que não repetir isso a partir do trabalho do Cuca? Se eu fosse o Cuca, eu teria muita confiança em recuperar todos os jogadores que o São Paulo tem. Eu não olho para nenhum jogador desse elenco do São Paulo e falo, esse cara não dá para vestir a camisa do São Paulo. É difícil você ter um jogador assim hoje. Então, é um bom elenco, né? Nenhuma dúvida que o elenco do São Paulo é um elenco de cobrança. Então, acho que a responsabilidade que ele vai ter ele falou isso acho que umas 3 vezes durante a coletiva, de recuperar os jogadores, porque são jogadores de qualidade. Você entende que, de fato, o Cuca tem essa característica, por exemplo, no Palmeiras, estava precisando disso, de um cara que fosse um paizão. O Felipão tem essa característica, os jogadores falam isso do Felipão, que de fato trata como um pai, né? E nesse caso o São Paulo está muito mal e tudo mais, e o Cuca precisa recuperar esses jogadores. Ele tem essa característica, porque a gente sabe, por exemplo, no Palmeiras que ele teve problema com o Felipe Melo, então ele é um pouco mais intenso assim. Ele não é um paizão, não é um Felipão, cada um tem a sua característica. Eu acho que o Cuca, pelo que a gente já acompanha os trabalhos dele, né, e da personalidade dele, ele é um cara muito direto, não que o Felipão não seja, outros técnicos não sejam, mas o Cuca ele coleciona aí ao longo da sua trajetória alguns episódios em que houve atritos mais ríspidos, assim, mais duros com jogadores, e acho que isso se dá muito pela forma com que ele trabalha. É difícil falar agora, mas se você me perguntar, tem jogadores que precisam de um chacoalhão ou de uma mudança de atitude, de comportamento. Então, só que isso vem muito acompanhado do que é feito. O São Paulo hoje é um deserto, taticamente falando. É um time que não mostra nenhuma ideia. O Jardim ele tinha uma ideia de jogo que ele não conseguiu aplicar. Então, vamos ver se o Mancini, por acaso, apresentar algum escopo de alguma ideia, taticamente falando, aí o Cuca pode se aproveitar disso para recuperar o jogador, porque não adianta o cara ter qualidade e não ter entrega, e não ter o conjunto para que ele possa potencializar o que ele tem de melhor. Então, para o São Paulo hoje tem 2 problemas. Taticamente o time está mal e individualmente os caras também não estão bem. Quando você une essas 2 situações, você fica num mato sem cachorro, né? O pessoal segue participando aqui, o Luiz Martins, o Mauro Frigo,
o Euclides da Silva, Genésio Santos... Então, por exemplo, o cara falar, o problema do São Paulo é de junta tudo e joga fora, falou o Genésio. Não é assim. Não, falando sério agora, eu entendo, mas não é. O time de São Paulo é muito bom. Eu considero o elenco do São Paulo bom e o time potencialmente muito bom. No papel, um time bom. Por que não? Pode se queimar. Eu não entendo muito isso, porque o técnico vem, dá certo, dá errado, né? A avaliação geralmente é assim, não tem uma zona cinzenta, né? Ou é preto ou é branco, ou dá certo ou deu errado, ou foi campeão ou não serve para nada. E não é nesse caminho que eu acho que vai ser a análise do trabalho do Cuca, pelo menos não a minha, né? O pessoal está falando muito fora, Raí, Reinaldo, Nenê, Diego Souza, a famosa panela, né? Inclusive, foi perguntado com relação a isso, né? Se tinha algum tipo de preocupação, se vai trabalhar de uma maneira individual. No seu entendimento, você acha que existe essa panela mesmo? Está atrapalhando o rendimento? Eu não tenho nenhuma capacidade de responder essa pergunta, se existe ou se não existe panela. O que eu posso responder é que realmente, quando o Nenê, por exemplo, no ano passado ficou no banco, ele não que ele tenha gerado alguma dificuldade para o Aguirre, mas o time já não parecia tão harmonioso, mas não que isso seja responsabilidade do Nenê. De novo, sem encaixe, e aí quando eu falo encaixe, o time está azeitado taticamente, a gente pode pegar o exemplo do que é o Santos hoje, em pouco tempo de trabalho, você vê um time, tá? Coletivamente falando. E aí você tem jogadores que tecnicamente não são tão bons que conseguem render. Se o Cuca, por acaso, conseguir isso no São Paulo, o potencial do time é, na minha opinião, um potencial para brigar pelo título brasileiro. Eu posso estar falando uma loucura hoje, diante do cenário que ele existe hoje. Realmente, eu jamais falaria que hoje o São Paulo é um candidato ao título brasileiro. Mas, se o São Paulo conseguir extrair, se o Cuca conseguir extrair 80, 85, 90% do que os jogadores podem entregar, aí é um time de briga de título. Ou estou falando alguma besteira? Não está falando nenhuma besteira, meu caro Luizinho. Só que eu quero que você fale também, o Cuca não quis falar sobre isso, é natural, é normal, essa questão de posição, de jogadores que podem chegar. O pessoal está falando bastante aqui do Guerra, falar do Guerra do Palmeiras. Já que ele não quis falar, né, no teu entendimento, quem que você acha que seria uma boa pro São Paulo? Porque quando chega técnico, o pessoal fica maluco por jogadores, né? Até aqueles caras de confiança do próprio Cuca. Eu acho que hoje o São Paulo está carente no gol, tá? O Volpi, concordo. O Volpi não demonstrou ainda ser um goleiro confiável, tá? E pode ser que ele mostre mais para frente, mas eu estou falando do que a gente teve de amostra até esse momento. Volpi não. Jean, que foi um investimento alto no ano passado, também ainda não conseguiu mostrar no São Paulo aquele que ele mostrou no Bahia. Tem goleiro no mercado? Não tem. Mas, por exemplo, né, o Marcelo Groi até outro dia era reserva lá no Internacional. E agora é o titular. Agarrou muito no ano passado. O Danilo Fernandes, que era o titular, pode ser um goleiro a ser contratado por outras equipes. Então acho que tem que mapear o mercado. Na lateral direita, o São Paulo tem um problema. O Bruno Pérez ele não conseguiu ser aquele jogador que ele foi na Europa. E aí é uma questão, eu acho, mais de... lá o lateral ele tem uma proteção muito maior, tem uma função diferente do que tem aqui. O próprio Avelar no Corinthians estava jogando lá e até agora não conseguiu mostrar um bom futebol. Mas o Bruno Pérez tem uma outra questão que falta para ele às vezes entender o momento que ele está vivendo e que o São Paulo está vivendo. Então assim, tem que ter não é chamar de indolente nem nada do tipo, mas é ele entender um pouquinho da circunstância que vive o São Paulo, jogar mais sério, não o sério, evitar um drible lá atrás, jogar um jogo um pouco mais simples no momento. Você quer saber mais de carência? Você falou do Guerra. Não acho que seja uma posição carente do São Paulo. Não acho mesmo. De criação. Você tem o Nenê que joga naquela função, o Nenê foi pro banco, aí o Diego Souza jogou, pode jogar um pouquinho por trás. Você pode jogar sem nenhum cara. O Corinthians ontem jogou, foi ganhando. O Pedrinho. O Pedrinho não é um criador, um jogador de camisa 10. E foi lá o Corinthians e foi melhor do que estava sendo antes. Então, acho que o São Paulo tem bons pontas. O Everton, um baita de um jogador. O Elinho, acho que tem que mostrar muito ainda, mas tem potencial. O Antony é a mesma coisa. Vamos lá, né? O São Paulo vem jogando com o Hudson, Lisiero, Jusilei, William Farias. Estou falando aqui de jogador de meio campo. Eu estou esquecendo de alguém, que é o reserva imediato do Nenê. Tem o Hernandes, né, também. Tinha esquecido só do principal jogador do time. Então, peça tem, né?
Acho que o problema não é peça. O que a galera tá achando aí? O pessoal tá falando alguma informação sobre o Pato. Ele falou sobre o Pato, né? Ele falou, tem um time da China interessado, e aí é uma disputa que não vai ser igual. Então já teve pelo menos uma conversa com ele para ver se o Pato o agradaria. Nenhuma dúvida que o Pato, se chega hoje ao São Paulo, como chegou lá atrás, ele seria um titular e seria uma peça, um fator um diferencial no time, né? Porque a gente viu nas redes sociais aí até um vídeo que você viu, né, do Edmundo, falando, se o Pato é a solução do São Paulo, parou, né? Não, mas não é que seja a solução, mas é um jogador hoje que, pro nível do futebol brasileiro, tem uma qualidade diferente, não é um atacante qualquer. Mas eu acho que, por exemplo, o Mancini e aí tem um pouco do trabalho do Jardine também, apesar do início da temporada do Carneiro ter sido confusa nessa possível saída e permanência, mas o Carneiro já teve algumas oportunidades com o Jardine, agora teve a oportunidade de ser titular no jogo de ontem com o Mancini. E é um cara que entrega, acho que ainda falta o refino, falta dar um pouquinho mais, mas ele se entrega bastante para o time. Pode ser uma peça, que ele ainda não foi um fator no São Paulo, mas pode se tornar um fator. Eu acho que o elenco é bom, o elenco é forte, não vejo assim a necessidade do São Paulo sair às compras, não. O pessoal elogiando bastante a contratação do Cuca. O pessoal está gostando bastante. Falar rapidinho Fala sobre o que você quiser. Rapidinho. Era esse o objetivo. Pode falar, tranquilidade. Não, esse era o objetivo do Leco e da diretoria de São Paulo, do Raí e tudo mais. Vamos contratar alguém que apague um incêndio, que possa... Assim, o torcedor já não... técnico não é mais o problema. Então, nesse momento, já está resolvida, vamos dizer assim, uma questão importante, porque a verdade é que o Jardim não conseguiu entregar taticamente nem um décimo daquilo que ele falava. O discurso era muito bom, a ideia de futebol era maravilhosa, os críticos adoram, mas a entrega em campo foi quase nada, né? Eu ia ser um pouco mais duro, mas foi quase nada daquilo que ele entende de jogo. E ele mesmo reconheceu isso na entrevista logo após a eliminação para o Tadieres. Estou muito frustrado por não conseguir fazer o que eu penso de futebol. Então, assim, ele deixou a desejar demais o trabalho do Jardim. Você tocou nesse ponto interessante aí do Jardim. Ele foi perguntado, inclusive, com relação a isso, se para o jogador que olha para o banco e vê um cara experiente, se faz alguma diferença. O Caio Cruz está colocando agora. Se faz alguma diferença ou não ter um cara experiente no banco. Você acha que afeta para esses caras que são mais experientes, assim, por exemplo, um Nenê, você pega um cara de... Na minha opinião, não deveria fazer. O que deveria mudar ou não o olhar do jogador em relação ao técnico é o que o técnico tem a entregar. O técnico ser jovem, ser velho, ser idade média ou qualquer idade que seja, acho que é irrelevante. O que importa mesmo é o conhecimento, porque o jogador ele sabe quando o técnico conhece ou quando o técnico não conhece. Ele consegue perceber, ou ele sabe o que não pode. Se for um técnico experiente perder a mão do grupo, não adianta. Não adianta ter 30 anos de futebol e perder a mão do grupo. Você primeiro tem que conseguir, né, ter o controle do grupo, mas tem que mostrar taticamente que você conhece. O jogador, ele quer mais, né? A gente percebe que o jogador quer mais conhecimento, quer treinamentos que possam até reeducar em algumas situações, esses fogos que não sei se o pessoal está escutando, mas são dos protestos que estão acontecendo lá fora. Verdade, bom ponto. Então, assim, o Cuca chega num ambiente de pressão, mas a gente vê aqui nas redes sociais o pessoal, tá tudo certo, o Cuca chegou, fica já... Então, é um primeiro balde de água fria em qualquer tipo de polêmica que possa vir a ter, né? Assim, de pressão extra que o São Paulo possa estar acumulando, mas chega um cara que está talhado para isso. Agora, os últimos 2 trabalhos do Cuca, o do Santos foi bom. Só que se você for lembrar, ele chegou atirando para tudo quanto é lado, falando que a diretoria do Santos não sabia fazer futebol, ou coisas parecidas com isso, né? Sim. E aqui ele já chega com, pelo menos pelo que eu pude entender do que ele falou, chega com uma confiança maior. A diretoria do São Paulo, apesar de não ter credibilidade da porta para fora, da porta para dentro, pro Cuca parece que dá ao Cuca uma segurança de que o trabalho vai conseguir ser feito. É que também tem aquela questão dele saber onde ele está chegando, num momento muito mais complicado. Aqui, Caio, Vamos lá. Enquanto o Cuca estava dando desculpa tirar o microfone da mão. Enquanto o Cuca dava entrevista coletiva ali, estava sentado o Raí do lado, e naquelas 2 cadeiras ali que o Caio mostra nesse momento, estavam sentados Leco, o presidente do time, e o Wagner Mancini. Então, não que qualquer coisa que ele falasse aqui chegaria aos ouvidos do Mancini, do Leco, se fossem coisas negativas, mas pressiona um pouquinho, não? Não, eu acho Agora que... pode voltar a segurar o microfone. Tá bom.
Não, eu acho que pressiona, mas, por exemplo, pegando essa situação do Santos, ele pegou um Santos que não estava tão complicado em termos de desempenho de time, de cobrança, como está o São Paulo. Então ele sabe que ele tem que também tranquilizar um pouco o torcedor. Ele falou em diversas oportunidades para o torcedor botar confiança no trabalho dele. Então eu acho que também tem esse lado e por isso que ele agiu dessa maneira. O Daniel Ribeiro está falando, Tietê, Roger Guedes, Guerra e Fabiano, segundo os jornalistas pelo Brasil. Fabiano lateral direito, jogou com ele no Palmeiras, estava no Internacional. São jogadores que ele... O Fabiano não muda o patamar do time. Não, o Fabiano não, mas por exemplo, o Roger Guedes e Tietê são dois bons jogadores. O Roger Guedes, o Cuca amava o Roger Guedes no Palmeiras. Tá, mas será que é fácil tirar o Roger Guedes de onde ele está hoje? Ah, não é. Então, assim, o Guerra... Desculpa, o Guerra está treinando aqui. Não sei nem se ele está treinando ali no outro CT. Sinceramente, eu não sei se ele está treinando ali. Não sei se ele está treinando separado, não sei se ele está treinando com o time do Palmeiras, mas ele não faltou hoje no time do Palmeiras. Não foi nem inscrito no Paulistão. Então, não que ele não seja um bom jogador. Mas, assim como o Borja, ele não mostrou nada do que ele poderia mostrar ainda dentro do futebol brasileiro. Então está devendo muito. Se chega aqui hoje, ele tem que chegar para se provar muito mais do que qualquer jogador que está dentro do elenco do São Paulo. É um jogador que se machuca também demais, né? Já tem uma... Vai lendo os comentários aí também. Quer ler aqui um pouquinho? Vai daqui, vai. Vai. Passa a limpa aí que o pessoal está falando. Você acha que o problema do São Paulo é técnico? Eu acho que no começo da temporada foi realmente. O Jardim, de novo, não conseguiu botar o time para jogar. A gente ia ver o São Paulo jogar, o São Paulo não jogava. O São Paulo precisou fazer... O São Paulo, depois do jogo com o Tadieres, jogou com a Ponte Preta, não deu um chute no gol. Um jogo que ele classificou como um jogo teste de ajuste para o jogo contra o Tadieres. Aí chegou com o Tadieres também foi inofensivo. Então acho que um pouquinho da parte técnica do técnico era também. O que o pessoal está falando aí, meu caro Luizinho? Tá feliz de estar aqui no São Paulo? Muito feliz. Responda a minha pergunta, Antônio Carlos. Você botou, já não consigo... Tem que ver se comandar, soube acontecer jogador fora de posição, não sabe jogar direito. Tá faltando meia para ajudar o Hernandes. Outra. Segurei. Outra. Tá impaciente? Outra questão ainda, né? Todo mundo colocou a contratação do Hernandes como a principal contratação do futebol brasileiro na temporada, ou uma das principais contratações. O planejamento, né? Ele foi... É difícil falar porque a questão física ela é mais importante muitas vezes nesse início de temporada do que qualquer outra avaliação para se colocar ou não um jogador. Mas o Hernandes ele não conseguiu entrar em forma até agora, ele não conseguiu entrar em forma técnica e nem em forma física. Então assim, não estou dizendo que ele está gordo nem nada disso, estou dizendo que ele não está conseguindo jogar aquilo que a gente sabe que o Hernandes pode jogar. Pode ser pelo encaixe, mas pode ser também pela questão física. Ele teve um trabalho diferenciado para começar essa temporada e não deu certo. A verdade é que não deu certo. Teria dado certo se ele tivesse arrebentado nos 2 jogos contra o Tadieres. Não aconteceu. Aliás, ele poderia ter sido expulso nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Então, assim, se o Hernandes não conseguir ser o Hernandes que a gente sabe que ele pode ser, aí o São Paulo é um time de outro patamar. É verdade, é simples. A gente não precisa ficar buscando tantas explicações. Se os caras do São Paulo conseguirem jogar aquilo que eles sabem jogar, o São Paulo é candidato a título. Pode ser Copa do Brasil, pode ser Paulistão, pode ser brasileiro, não sei. Mas é candidato, não quer dizer que vai ganhar. Agora, se não conseguir botar os caras para jogar, não adianta. Luizinho, agora para a gente encerrar essa live, tá chegando ao final. O pessoal tá falando, eu quero saber qual que é a escalação titular do Luizinho. Quais serão os 11 jogadores aqui? Já com o Jean no gol. Jean no gol. Assim, Volpe caiu. Não é... É só por uma questão seguinte, quando o Volpe está agarrando desde o início da temporada, não está bem. Ontem ele falhou nos 2 gols. Não foi falta do Wagner Love. Você achou que no primeiro ele falhou? Cabeçada... Estava dentro do gol? Era para pegar. Cabeçada do Manuel, na minha opinião, era para ele defender. Não estou dizendo que foi um frango, estou dizendo que era uma bola defensável. Eu não achei, não. Tudo bem. Ainda bem que é a minha opinião, né? Tô brincando. Mas assim, mas eu achei que ele falhou, achei que... Não é que falhou, né? Achei que era uma bola que era para ele pegar. O segundo gol ele falhou. Falhou ou não? O segundo falhou. O segundo falhou. Obrigado. O segundo gol ele falhou. Então vamos lá. Eu começaria com o Jean por uma simples questão que foi um investimento altíssimo no ano passado. O jogador ainda... o Caio Cruz está lembrando, falhou, é verdade, nos 2 gols. Bem lembrado. Então ainda não justifica para mim ele ser o titular absoluto. Então se eu fosse o técnico,
Eu ia falar assim, olha só, vamos começar agora o período Jean. Jean, você vai ter 5 jogos para ser o goleiro do São Paulo. Tá ok? Beleza. Manteria o Bruno Pérez na lateral, porque não tem outro. O Araruna... Pode ter o Araruna, que está lesionado. Tem também o Igor Vinícius, que fez um bom jogo. Eu achei que ele fez o feijão com arroz, que foi o que o Cuca falou. Nesse momento de reconstrução, de recuperar, de energizar, que ele falou, né? Ele usou bastante essa palavra, né? Tem que fazer o feijão com arroz. Eu achei que o Igor Vinícius fez o feijão com arroz. Tudo bem. Bruno Pérez. Não, obrigado mas eu exigi de Bruno Pérez. Bruno Pérez, Arboleda é o melhor zagueiro do time. Bruno Alves tá muito, assim, né, não tem ninguém muito bem no São Paulo, mas eu não acho que faça muita diferença Bruno Pérez, o Bruno Alves ou o zagueiro canhoto, o Anderson Martins. Exatamente. E Reinaldo na lateral, mantenho também. Tá. Agora que pega, né? Agora que a gente chega na área mais delicada do time do São Paulo. Então, eu iria, assim, de forma conceitual, desconstruída, gourmet. Forma, assim, é difícil falar, né? Mas assim, eu acho que o Hernanes tem que jogar nessa linha de 2 volantes, tá? E aí, acho que o encaixe é Hudson e Hernanes. Se quiser adiantar mais o Hernanes, aí jogaria no meu time hoje. Não, tem o Luan. Tinha esquecido do Luan. Tem o Luan. Ainda praticamente não jogou no ano, né? Então, iria de... Mas o Luan também não é aquele primeirão, né? Não sei nem se precisa do primeirão. Então, assim, ele é o Pitbull. Eu vou te dar 2 alternativas aqui, tá? Não, você vai dar a tua escalação. Não tem 12 jogadores, são 11. Tá, então vamos lá. Luan, Hudson e Hernanes. Tá. 3 vagas, né? 3, isso. Eu tenho mais 3 vagas, então. Everton, Antony e Pablo. É isso? Pode ser. Isso. Ou, assim, agora falando sério, ou numa variação você baixa o Hernanes, joga com Luan e Hernanes, tá? Luan e Hernanes com... Deve fazer um 4-2-3-1. 4-2-3-1, exatamente. Luan e Hernanes com o Antony ou o Elinho, mas o Antony no momento, Everton na outra ponta, o Pablo jogando por trás do atacante, ou o Pablo jogando de atacante e o Nenê, entendeu? E assim, ou você botando o Diego Souza. Eu quero dizer o seguinte, você tem alternativas. Isso mostra um pouquinho de como... pode não ser um time fantástico. Não existe mais time fantástico no futebol brasileiro, infelizmente. Mas eu acho que é um time muito competitivo. Eu fico um pouco receoso de escalar Hernanes, Nenê... Lentidão. Porque eu não gosto do Nenê na ponta. Não é que eu não goste. Acho que o time perde o que o Nenê pode dar de melhor, que é estar ali no meio distribuindo, botando todo mundo para jogar. Aí você fala, mas o Hernanes mais atrás também... Eu gosto do Hernanes iniciando a jogada. E o Luan, pega o lançamento que o Luan deu pro gol do Lincoln lá no Sub-20. O Luan joga muita bola, muita bola. Então assim, você tem Luan, tem Hernanes, de repente você tem que ter um Hudson para marcar mais. Hoje eu falar o nome do Jusilei, você é apedrejado aqui, virtualmente. Não estou afim disso hoje. Mas eu acho que é um jogador que pode ser assim, pode ser uma peça importante lá para frente da temporada. Fechamos então. Luizinho. Foi um prazer. Obrigado, Pode me chamar outras vezes, porque virei por aqui para me deliciar com a galera aqui da grande rede. Você que esteve conosco então, um grande abraço e até a próxima. Que legal. Valeu, pessoal. Um abraço.